Oi, bom dia, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Então, essa semana, né, vocês estão fazendo aí as avaliações em casa, né? E a nossa não seria diferente, né? Eu espero que vocês tenham boas avaliações, né? Boas atividades aí para vocês, mesmo de casa. E hoje, tá? Nós vamos iniciar os conteúdos do segundo bimestre, não é isso? Acredito que vocês já tenham pegado o material de vocês, né, do segundo bimestre. E agora a gente vai iniciar novamente, né, dar andamento aí às nossas aulas, tá bom? Então, falamos no primeiro bimestre, né, sobre o processo de formação do Brasil, né, de formação do Brasil, de como se deu esse processo de formação, né, e isso se remetia, né, à formação do Brasil, tanto do território quanto do povo, tá bom? E a gente viu aqueles conceitos, né, que eram muito importantes da gente estar por dentro, tá bom? E agora, nós vamos estudar o que nessa segunda unidade, tá? Nós vamos estudar a população brasileira e suas características, né? Primeiro a gente estudou a questão da onde nós estamos localizados, né? Lá no início, onde nós estamos localizados. Agora, processo de formação do território brasileiro, né? Do povo brasileiro. E agora a gente vai ver as características, né, desse povo brasileiro, tá? Eu trouxe até aqui para vocês um mapinha do Brasil, né, com a foto de algumas pessoas, né, porque a gente é formado por uma diversidade de pessoas, tá? De características diferentes, né? Então, vamos dar andamento às nossas aulas, né? O conteúdo de vocês está na página 193, tá? Alguns momentos eu vou me direcionar mais próximo ao celular porque eu estou sem o livro, ainda não tenho, então o livro está em PDF no meu computador e eu vou ter que ir acompanhando também o conteúdo de vocês, tá? Então, gente, para iniciarmos, né, o conteúdo de vocês, tem assim, tanta gente e a gente do Brasil, né? Então, agora a gente vai estudar somente essa população brasileira, como ela é formada, né? Quantas pessoas tem, né? Como é que ela é contada, tá? Então, a gente sabe que nós vivemos em um planeta, né? Tá aqui. A gente nunca deve se esquecer do globo terrestre nas aulas de geografia. Nós vivemos num planeta Terra, tá? E esse planeta, gente, não é formado apenas pelo Brasil, né? Que a gente já viu aí os continentes, né? Cada continente tem seus países, né? E o Brasil, particularmente, é um deles, tá? Então, hoje a população humana, né, na Terra, né? A quantidade de pessoas na Terra, ela ultrapassa hoje 7 bilhões, gente, bilhões de pessoas, né? 7 bilhões, né? Vamos ver aí, mensurar esse bilhões em número, né? 7 bilhões, ó. Quantos zeros representam, né? São 9 zeros representando aí os 7 bilhões, tá, de pessoas. Mas aqui é importante você saber a quantidade de pessoas que existe no mundo. Né, uma informação a mais que você tem. Mas não é algo tão importante no conteúdo. Tem coisas mais interessantes para você saber dentro do conteúdo, mas é sempre bom a gente saber, né, quantos bilhões de pessoas existem na Terra. Então, na Terra, atualmente, está ultrapassando, tá, esses 7 bilhões de pessoas. Em virtude, gente, do aumento, né, da capacidade de ocupação e sobrevivência na superfície terrestre, como tem aí no livro de vocês, tá? A população humana ultrapassa 7 bilhões de pessoas no mundo em virtude do aumento de sua capacidade de ocupação e sobrevivência na superfície terrestre. Imagine aí o quanto o planeta Terra, né, sofre,
né, com essa carga, né? Vamos imaginar esses 7 bilhões de pessoas ao mesmo tempo, né, gerando resíduos sólidos, né, utilizando a água do planeta, tá? E uma série de outras atividades. Então, querendo ou não, isso pesa para a Terra, tá? A Terra vai ter aí suas consequências, né? Uma carga bem pesada. Por exemplo, quando a gente carrega alguém nos ombros, né? A gente não fica dolorido, né? Pode ser como, fazendo uma comparação aí com a Terra, aguentar esses 7 bilhões de pessoas, tá? Então, e no Brasil, né? O Brasil, quantas pessoas tem no Brasil, né? O Brasil é o quinto país mais populoso do mundo, tá? Uma estimativa, gente, de 208,5 milhões de habitantes, tá? 208,5 milhões, tá? 6 zeros aí da população do Brasil, ok? Então, apresenta um território muito extenso, né, em relação ao número de pessoas que o habitam, tá? Então, o território brasileiro ele é tão extenso, né, que vai ter regiões que vão ser pouco habitadas, tá? Porque elas são tão grandes, essas regiões, que ainda há áreas, vamos dizer, que tem áreas ainda que ainda faltam ser habitadas, tá bom? Então vamos lá, passando para outra página. Já aí na página 194, né? A população brasileira atual. Gente, aqui nessa parte ele vai falar um pouco da quantidade de pessoas, como é que essa população ela é contada, tá? Desde a aula passada, quando a gente falou de região, que eu falei o nome de um órgão. Vocês lembram o nome dessa instituição, desse órgão? Veja aí se vocês lembram. Que órgão foi que eu falei? Que era o responsável, né, por fazer a divisão das regiões. Ele vai aparecer nesse conteúdo novamente, tá? Esse órgão ele é tão importante para o nosso país, que ele vai aparecer aqui nesse conteúdo novamente. Gente, o órgão ou instituição que eu estou falando é o IBGE, tá? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá bom? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O que é que o IBGE tem a ver agora com esse assunto? Gente, o IBGE, ele é o órgão, tá? O órgão responsável por fazer inúmeras pesquisas no nosso país. Pesquisas relacionadas à educação, à saúde, à moradia, tá? À habitação, a mesma coisa de moradia, ao saneamento básico, então ao comércio. Então o IBGE, ele realiza muitos estudos, tá? Dentro do nosso país, tá bom? Então, em nosso país, o IBGE, ele é o órgão responsável, tá, por fazer o censo ou recenseamento demográfico a cada 10 anos, tá? Não sei se vocês já ouviram falar no censo demográfico. Se não, vão ouvir falar agora, tá? Então, censo demográfico, gente. Censo demográfico é quando o IBGE, a cada 10 anos, né? Por exemplo, se não me engano, esse ano era para ter o censo. Eu não sei se ainda vai ter, tá? Então, esse ano era para ter o censo, onde as pessoas que trabalham no IBGE, tá? Primeiro o IBGE vai fazer concurso, ou vai fazer alguns seletivos, vai selecionar algumas pessoas e essas pessoas vão ficar responsáveis por fazer o recenseamento demográfico, tá? Ou censo demográfico. Então, o que é isso? As pessoas que passam a trabalhar no IBGE, por exemplo, tem um órgão no IBGE aqui em Campo Maior, tá bom? Ele fica lá próximo da BR, aqui na saída já de Campo Maior, perto do Manuelzinho. Então, esse órgão, as pessoas que trabalham nele, né, que passam a trabalhar nele, de 10 em 10 anos, saem de casa em casa e aí ela vai perguntar o censo, tá? Vai fazer o censo. Perguntar não, vai fazer o censo.
Então, eles têm um questionário onde eles chegam na sua casa, tá? Não sei se alguém já soube disso. Então, essas pessoas chegam na sua casa e vai perguntar quantas pessoas tem na sua casa, né? O que é que elas fazem, tá? Então, eles têm um questionáriozinho e eles vão anotando lá nesse questionário. Inclusive, o questionário eles fazem até por um tablet agora, tá? Então, eles fazem esse recenseamento, eles vão saber a quantidade aproximada, tá, de pessoas que tem, por exemplo, na nossa cidade, tá? Então, isso acontece, quando ocorre isso, acontece ao mesmo tempo, tá, em todo o Brasil, tá bom? Então, ele faz esse recenseamento, essa contagem da população. É por isso que a gente sabe mais ou menos o número aproximado, né, da população brasileira. É porque o IBGE ele já vem fazendo estudos da população brasileira desde quando o órgão se tornou aí oficial no Brasil. Eu não lembro quando foi que ele fez o primeiro censo, tá? Mas faz muito tempo. Então, de 10 em 10 anos, eles fazem esse recenseamento, tá bom? Acredito que vocês tenham compreendido aí um pouco o papel do IBGE, tá? Fazer a contagem da população. Mas não só isso, eles fazem outros estudos também, tá? Então, é através desses censos, né, desses estudos, desses levantamentos, o que é que o IBGE vai fazer, né? As pessoas que trabalham lá. Tem alguém responsável por fazer gráficos, tá? Vão fazer também mapas, eles podem fazer mapas também, por exemplo, da população brasileira. No livro de vocês, por exemplo, tem na outra página, 190 e... só um momento... 196, página 196, tem um gráfico, tá, sobre o crescimento populacional. Então, o IBGE pode muito bem fazer esse estudo e ele pode desenhar esse gráfico, tá? Que é esse desenho nesse gráfico. Ele vai pegar os dados que ele coletou e vai jogar nesse gráfico, que é para a gente poder saber fazer essa leitura. Então, na página 196, tem o gráfico, né, do crescimento populacional ao longo do tempo, tá? Então, eu vou dar uma paradinha aqui e vou explicar sobre esses gráficos, sobre o crescimento populacional no próximo vídeo, tá bom?